All-in é uma jogada no poker quando você deposita todas as suas fichas na mesa. O all-in é quando o cara acredita tanto nas cartas que ele carrega, que ele fala, quer saber, eu vou apostar tudo que eu tenho nisso. Você tá comigo, gente? Fica ligado então, não se distrai, ninguém conversa, ninguém andando, por favor. Essa palavra vai liberar destinos aqui hoje. O all-in é quando o cara olha para aquilo que ele carrega e ele fala, cara, quer saber, eu acredito tanto no que eu carrego, que eu vou apostar todas as minhas fichas. Você sabe qual é a primeira chave do all-in que eu quero compartilhar com você para esse nosso estilo de vida? É quando a gente entende que caminhar com Deus é caminhar sem reservas. Caminhar com Deus é caminhar sem guardar, porque não tem expectativa no que vai acontecer amanhã. Caminhar com Deus é como o povo no meio do deserto. O povo por um momento começou a querer guardar o maná. Deus enviava todos os dias o suprimento. O povo começou a querer guardar. Sabe o que acontecia? Apodrecia. Porque é um princípio básico na relação com Deus, se chama dependência. Deus estava ensinando para o povo, não guarda o que eu te dei hoje, porque quando você guarda o que eu te dou hoje, você está dizendo para mim que você tem medo de eu não te dar amanhã. O que Deus está dizendo é o seguinte, ei, o que eu te dou hoje é suficiente para o hoje e o amanhã, fica tranquilo, o mesmo Deus que faz hoje vai fazer amanhã também. Você está comigo? Uma vida sem reservas fala a respeito da gente entender a finitude da nossa existência. Eu sou apaixonado em falar sobre o futuro. Por quê, pastor? Porque uma das maiores crises da minha geração é a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que a nossa deficiência em lidar com o futuro. A gente quer enxergar o futuro com a nossa mentalidade de hoje, sempre dá choque. O futuro nada mais é do que Deus te mostrando quem você vai se tornar daqui a algum tempo. Só que quando você recebe essa visão do céu, você ainda não está preparado para aquilo. Sabe o que é a ansiedade? A gente querer viver um tempo que a gente não está preparado para viver. Por isso que a gente vive em crise, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, pensamentos de morte. É por isso que tem tanta gente perdida, mesmo caminhando dentro da igreja. Por quê? Porque se você não souber lidar com o teu futuro, você vai estar sempre em crise com o teu chamado. Você está comigo? O que é o estilo de vida all-in? É quando você olha para tudo que Deus te deu e fala, quer saber, Deus, eu não vou guardar nada para amanhã, eu vou queimar como se fosse a última vez. Eu recebi uma mensagem de um jovem, um liderado meu lá no Brasil, um pouco antes de eu pregar. Eu estava num hotel, acho que era uma cidade em São Paulo, e chegou a mensagem dele. Essa mensagem mudou a minha vida. Ele falou, pastor, quando você pregar essa noite, pregue como se Jesus fosse voltar no meio da mensagem. Eu falei, uau, isso ressignificou todas as minhas pregações a partir dali. Você sabe por quê? Porque de fato Jesus pode voltar no meio da minha mensagem. E o temor que foi gerado em mim é que tipo de adoração eu vou estar entregando para Ele se Ele voltasse durante ela. Será que eu vou ter que ter dedos e falar, Jesus, desculpa, hoje eu estava um pouco cansado, você chegou do nada, eu não sabia. Jesus, desculpa, hoje eu preparei qualquer coisa porque eu não sabia que se o culto ia lotar ou não. Não, eu quero que independente do lugar, da hora, quando Jesus voltar, Ele encontre em mim um coração queimando sem reservas. É por isso que uma das coisas que me deixa mais angustiado é quando a presença de Deus invade o lugar e tem pessoas apáticas. Pastor, mas e quem não teve experiência? Quem não teve experiência, tudo bem. O problema é quem já teve lá e se contenta com algo abaixo disso. Cara, uma vida sem reservas. Literalmente viver como se não houvesse amanhã. Literalmente entregar em cada culto, a toda oração, como se fosse a última vez. Um dia você acerta. Se lançar, fluir. Entender que tudo aquilo que Deus tem para hoje, entenda, não tem um botão para apertar o replay. Essa noite não acontece de novo. Esse culto não volta mais. Então experimente tudo aquilo que Deus colocou à mesa hoje. Ei, a mesa está preparada, você tem acesso a ela. Toma o teu lugar, caminha à altura da tua identidade. Nós somos filhos de Deus, justificados por Ele. Não tem nada que pode te impedir de experimentar o que Deus te prometeu. Entenda isso. Jesus vai voltar, mas Ele não vai ser crucificado de novo. Presta atenção nisso. Você sabe o que isso significa? Significa que se eu não usufruir dos frutos do sacrifício de Jesus, quem está perdendo sou eu, porque o sacrifício já foi feito. Não adianta a gente olhar e falar assim, cara, eu quero viver pela metade. E aí, se você vai viver pela metade, o que Deus prometeu ou não, só vai mudar a tua história. Deus continua sendo Deus e o sacrifício de Jesus não volta atrás. Uma das coisas que mais me consome, e eu estava conversando isso com um amigo esses dias, é a ideia, isso é só uma analogia, ok? É a ideia de chegar no céu e um anjo me levar até uma sala e falar assim, tá vendo essa sala aqui? E eu entrar lá e falar assim, uau,
Quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas se rendendo a Jesus. Uau, quanto avivamento, quanto poder. E o anjo falar, então, isso aqui é o que estava reservado para você, você não acessou. Essa era a dispensa que tinha o teu nome na porta, você nunca abriu ela. Isso é uma vida com reservas. É acreditar que em algum momento eu posso usar as fichas. Não, use todas elas. Você sabe por quê? Porque existe um princípio no Evangelho: aquele que dá a semente ao que semeia. O medo de lançar as fichas que a gente tem faz com que a gente não receba novas. Tem uma outra passagem que fala sobre os talentos. Cara, Deus está aqui. Alguém consegue sentir isso? Tem uma passagem que fala sobre os talentos e diz que o Senhor saiu distribuindo talentos diferentes para cada um, e quando ele volta, um fez prosperar e teve um deles que enterrou o que tinha por medo de perder. Sabe o que acontece? Até o que recebeu, perdeu. O que Deus está dizendo é o seguinte: não retenha, porque eu sou aquele que dá para quem semeia, e eu vou te dar ainda mais. As fichas que eu te dei, entenda isso, as fichas que Deus te dá são dons, talentos, habilidades que você tem que são sobrenaturais. Irmão, vamos ser sinceros, quando você começa a fluir em Deus, uma das coisas mais burras que a gente pode fazer é acreditar que somos nós que estamos fazendo. Eu lembro das minhas primeiras pregações, eu lembro dos meus primeiros cultos, eu lembro do meu primeiro começo, e quando eu começo a viver milagres, eu não posso chegar e falar: ei Deus, pode deixar, agora eu já aprendi como é que faz, daqui em diante eu vou sozinho. Não. Cada habilidade que você tem, cada característica que você tem, cada dom que você tem, cada talento que você tem, Deus depositou em você, e Ele espera de você que você viva sem reservas. Você tem facilidade em falar outras línguas? Ok? O que você está esperando para ser um brasileiro que carrega a chama do Espírito de Deus e incendiar nações? Você tem facilidade para fazer dinheiro? O que você está esperando para ser um dos maiores investidores de missões na terra? Ser um dos maiores abençoadores de homeless aqui da América? E aí, o que você está esperando? Qual é o dom que Deus te deu? Existe uma zona de graça depositada sobre você. Essa zona de graça faz com que tudo aquilo que você toca nesse aspecto flua diferente do que flui com outros. É por isso que é maior burrice a gente tentar ser como o outro é. A gente está descartando o nosso design para tentar entrar numa forma que não foi feita para a gente. Deus está falando: ei, eu te dei facilidade para fazer dinheiro, então seja o melhor empresário que você puder e mantenha a minha igreja. Eu te dei facilidade para pregar, então seja consumido pela minha palavra. Eu te dei facilidade para ajudar pessoas, então entenda, você recebeu um ministério de ajuda, vai ter sempre alguém precisando, e eu vou te mostrar exatamente quem é. Você está comigo? All in.